Fala pessoal, boa questão da Faculdade de Medicina de Jundiaí para a gente resolver agora. Ele fala que eu tenho um hexágono regular, então lados iguais, ângulos iguais. A gente traçou duas das diagonais do hexágono, né? E um segmento de reta que vai do meio, né? Vai ali da diagonal até o lado do hexágono. E ele pede para você determinar qual que é a soma desses ângulos alfa e beta que se formam na figura. Antes de a gente começar a resolver esse negócio, eu queria te chamar a atenção para algumas propriedades importantes de polígonos que são regulares, né? Vou usar aqui como exemplo um pentágono, um octógono regular e até mesmo o lance do hexágono. A gente já sabe que o hexágono não, polígonos regulares de modo geral, certo? Tem lados e ângulos iguais. Mas eles têm mais propriedades do que isso, né? Eles têm diversas maneiras de você quebrar eles em pedacinhos que são iguais. Uma das que a gente comentou em aula, né, foi o lance de você conseguir ligar o centro da figura com os vértices, separar essa figura, né, em triângulos que são isósceles. No caso do hexágono regular, em triângulos que são equiláteros, certo? E tem diversas outras maneiras de você fazer uma divisão que separa, né, os elementos desse polígono regular em pedaços que são iguais. Eu quero te chamar a atenção agora para o lance das diagonais, né? No caso do pentágono regular, o ângulo interno do pentágono, vou chamar de I5, né? Que é o ângulo interno do polígono regular de 5 lados. É 108. A gente já fez essa conta em outras oportunidades, como o objetivo dessa discussão não é como se calcula o ângulo interno do polígono regular, certo? Eu vou pular essa parte da discussão a respeito de como a gente faz o cálculo do ângulo para focar mais no resultado que eu quero apresentar para vocês. Então, quando eu pego um vértice do pentágono e eu traço todas as diagonais, eu quero que você perceba que o ângulo interno do pentágono fica dividido em três partes. A propriedade que eu queria lembrar aqui é que, como o pentágono é regular, essas três partes são de mesma medida, né? Sempre num polígono regular. Quando eu traço todas as diagonais que partem de um vértice, eu pego essa medida e divido em pedaços que são iguais. Então vai ficar 36 graus para cá, 36 graus para o meio, 36 graus para a ponta. A mesma coisa vai acontecer em todos os outros polígonos que são regulares. O ângulo interno do octógono regular é 135 graus. Quando eu pego um vértice, certo? E eu traço as diagonais todas que partem daqui, eu separo esse ângulo de 35 graus em 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedaços. E esses 6 pedaços, adivinha só, são pedaços idênticos. Esse ângulo, esse ângulo, esse ângulo, esse cara e esses são todos ângulos de mesma medida. Essa medida é 1/6 do ângulo interno. Tudo bem? E para o hexágono isso também vai acontecer. Quando eu traço, tem que ser todas as diagonais, certo? Senão, de fato, a gente não vai formar ângulos iguais. Você pode até olhar para essa figura e falar, pô, Vitor, esses ângulos eu acredito que são iguais. O de baixo, não. De fato, de baixo não é. Mas é porque falta você traçar uma diagonal aqui, né? Então, de fato, você cria aqui 4 ângulos que são iguais. Tá bom? É uma propriedade de polígonos regulares. As diagonais todas que partem de um vértice quebram o ângulo interno desse vértice em pedaços de mesma medida. Não fiz a conta para o hexágono porque a gente vai fazer aqui no exercício, certo? Então ele fala que é um hexágono regular. Eu vou primeiro calcular a soma dos ângulos. A soma dos ângulos do hexágono é 180 vezes 4, que é o número de triângulos que eu consigo criar, né, quando eu faço essa divisão pelas diagonais. Pode usar a fórmula se você preferir. Então, 720 graus é a soma, só que o hexágono é regular, o que indica que os 6 ângulos dessa figura são idênticos, né? Então, essa soma vai ficar dividida entre 6 partes que são iguais. Dá 120 graus para cada. Então, 120 graus é o ângulo interno do hexágono, beleza? Perfeito. Quando você presta atenção nesse lance das diagonais que a gente mencionou, esse vértice aqui da esquerda, por exemplo, eu consigo dividir
o ângulo interno, que de novo tinha 120 graus, em 1, 2, 3, 4 partes que são iguais. 120 graus dividido em 4 pedaços iguais vai deixar 4 pedaços iguais, né? Vai deixar 30 graus para cada uma. Então tem 30 graus para cá, tem 30 graus para cá, tem 30 graus para cá, tem 30 graus pro de baixo. Opa, começa a ficar mais legal o exercício agora, né? Porque quando a gente olha para o triângulo ABC, eu quero que você perceba que esse triângulo tem ângulos internos de 30 e 110 e que esse ângulo beta é ângulo externo do triângulo ABC. E se ele é um ângulo externo, certo? Ele vai pegar e vai ser a soma de dois dos ângulos internos. Esse beta, portanto, vai ser o resultado de 110 graus mais 30. Ele vai medir 140 graus. Uma das informações do exercício a gente já calculou. Agora vem cá para o outro triângulo para a gente matar a segunda parte. Quando eu olho para o vértice D, de novo, por conta de o hexágono ser regular, eu sei que o ângulo inteiro formado por esse vértice vai ser de 120 graus. E o lance das diagonais diz que se eu traçar todas as diagonais que partem aqui do vértice D, eu vou separar esse ângulo em 4 pedacinhos de 30 graus, que foi o que a gente viu antes. Repara que duas dessas diagonais não estão presentes na figura, né? E quando eu removo a existência dessas duas diagonais, eu vou pegar dois desses ângulos de 30 e vou juntar num ângulo só. Eu vou pegar dois desses ângulos de 30 e vou juntar num ângulo só. Então eu vou formar 60 graus para essa parte de cima e eu vou formar 60 graus para essa parte de baixo. Né? Acho que faz sentido. Quando eu ligo esses vértices opostos do hexágono, como são o vértice A e o vértice D, eu separo o hexágono em duas figuras que são idênticas, né? Tem um trapézio para cima e um trapézio para baixo. Então o ângulo de 120 graus vai ser dividido ao meio, tá bom? E olhando para o triângulo CDE, de novo o beta é ângulo externo. O beta é também ângulo externo desse triângulo de baixo, né? Então beta é alfa mais 60. Só que eu já sei quem que é o beta, né? O beta é 140. Se eu jogo 60 para lá, eu descubro que o alfa é 80 graus. E o exercício pede o que para mim? O exercício pede quanto é alfa mais beta. Alfa mais beta é 80 mais 140, o que costuma dar 220 graus no total. Alternativa B de bola é a alternativa correta desse exercício. Tá bom? Espero que você tenha entendido, né? E tenha aprendido essa propriedade legal de polígonos regulares que vai vir a calhar com certeza para os seus probleminhas. Até mais.